Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. Aqui no livro o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: Não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. A palavra de Deus nos mostra, nos revela que Jesus, dizendo com a sua palavra, tudo pode passar, o céu, a terra, tudo pode passar, mas a sua palavra não há de passar, se cumpre, se realiza. Aonde que muitas pessoas pensam que nada vai acontecer no dia da manhã, ao qual que vai acontecer. Muitos estão com o braço cruzado, pensando que não vai se realizar. Mas a palavra de Deus nos diz, quando Jesus diz que não jota, não tio há de cair por terra, vai se cumprir, vai se realizar. Muitas pessoas morrem por motivo de falar: por que Deus não se realizou isso na minha vida? Deus não fez um compromisso. Deus falou que ia fazer e não se realizou. Muitas das vezes o ser humano, ele passa por dificuldade, passa por luta. Aí do tanto dele lutar, ele fala que não se realizou aquilo que Deus falou. Mas a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus não cai por terra, mas se realiza, se concretiza, se cumpre. Se Deus falou que vai fazer, isso Ele falou, isso vai se cumprir. Deus falando com o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12. No versículo 11 do capítulo 1, aonde que Deus falou para Jeremias, dizendo: Jeremias, o que tu veste? O que tu veste? Jeremias respondeu para Deus, dizendo: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus respondeu para ele, dizendo: viste bem, porque eu velo a minha palavra para cumprir-se. Evangelho de Mateus, capítulo, aleluia, aonde que a palavra de Deus nos mostra, no capítulo 24, versículo 35, que diz, aleluia: o céu, a terra passará, mas as minhas palavras não há de passar. As minhas palavras não há de passar. Tudo vai se cumprir, tudo vai se realizar, tudo vai Deus se cumprir com a sua palavra. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos se preocupar. Quando Deus fala, pode acontecer tudo, mas a promessa de Deus vai se realizar. A promessa de Deus vai se cumprir. Aonde que Deus tem o melhor para as nossas vidas,
Eu creio que tem uma coisa aí, né, irmão? A Bíblia nos fala, Deus continua agindo em nossas vidas. Deus continua se cumprindo com a sua palavra. Deus continua se realizando com a sua palavra, porque a palavra de Deus nunca cai por terra. Nós podemos se descansar. Se Deus falou, isso vai se cumprir, porque Ele é fiel com a sua palavra. O céu, a terra passará, mas as minhas palavras não há de passar. Deus falou algo para você? Se descanse, se deleite nos braços do Senhor. Não se preocupe, Deus vai se realizar. Não se preocupe, Deus vai se cumprir com a sua palavra. Não importa o que vai passar na sua vida, mas o que Deus falou, Ele vai encarregar para se cumprir. A palavra de Deus nos fala, o homem pode falhar, o homem fala, mas não se cumpre com a sua palavra. Misericórdia, pregador, quando você fala uma coisa dessa, o homem é falho, o homem é falho, o ser humano é falho. Ele diz que vai se realizar, mas na hora exata acontece algo de errado e não se cumpre com a sua palavra. Quando Deus fala, isso nós podemos se descansar, porque Ele é fiel com a sua palavra. O homem pode falhar, mas Deus nunca se falha com a sua palavra. A paz do Senhor, pastor Jorge. A Bíblia nos fala que nós devemos se descansar, mas se o homem falar misericórdia, nós podemos se fugir, porque Deus não se realiza, o homem não se realiza, porque o homem é falho, o homem ele faz de tudo para não se cumprir. Mas muitas das vezes se cumpre, mas muitas das vezes não se cumpre com a sua palavra. Mas Deus é fiel com a sua palavra. Deus falou para Abraão que a sua descendência ia se cumprir, ia se crescer numa terra desconhecida, o qual que Deus falou para ele se realizou. Deus falou, lançou 12 promessas, esses 12 promessas, Deus se cumpriu com a sua palavra, aonde que muitos vivem se preocupando, quando Deus fala, muitos se preocupem com a sua palavra, por motivo está demorando. A Bíblia nos fala, lá no livro de Salmo, número 40, versículo 1, que fala com a sua palavra. A Bíblia nos mostra clara, nos diz que nós não devemos se preocupar. O Senhor inclinou seus ouvidos para mim e se cumpriu com a sua palavra. Muitas das vezes o ser humano quer chegar lá no Salmo 70, apressa a ti, Senhor, a me ajudar. Nós não podemos se apressar a Deus, porque Deus se realiza no momento certo, Deus se cumpre no momento certo. Por que nós devemos se preocupar? Por que nós devemos se preocupar quando Deus fala? Não podemos se preocupar, porque Ele vai se cumprir com a sua palavra. Muitas vezes o ser humano quer chegar no Salmo 70, apressa ti, Senhor, mas não quer chegar no Salmo 40. Eu esperei no Senhor com paciência, Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu meu clamor. Seja o rei Davi com a sua palavra, o Salmo 40, espero no Senhor com paciência.
e ele vai se cumprir com a sua palavra. O único que pode se cumprir com a sua palavra se chama o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Aonde que eu acabei de citar, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, o céu, a terra passará, mas as minhas palavras não há de passar. A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo não cai por terra, mas se cumpre, se realiza. Aleluia! Eu trago essa palavra no seu coração. Se Deus falou que vai se cumprir algo na sua vida, não se preocupe. Não se preocupe. Ele vai se realizar na tua vida. Ele vai se cumprir com a sua palavra na sua vida. Porque o único que pode pelejar por nós se chama Jesus Cristo, com a sua palavra. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus andava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, uma grande multidão seguia ele. E a Bíblia nos fala que muitos andavam, uns para criticar, outros para zombar, outros para receber cura, e outros para receber a sua salvação. A Bíblia nos fala que Jesus dizia uma palavra se cumprir na vida do ser humano. E a palavra de Deus nos fala que ele veio a este mundo, não foi poder destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir com a sua palavra, para que a humanidade venha entender. O único que pode pelejar por nós, o único que pode agir na nossa vida, se chama Jesus. Foi por essa razão que Jesus veio a este mundo, foi para nos conceder a nossa salvação e se cumprir a lei de Deus, a promessa, o propósito de Deus. E é por essa razão Jesus me nomeou para me trazer da testemunha viva de Deus, que é Jesus Cristo, para com sua vida, para você não se preocupar, porque Deus vai se realizar a sua palavra em vossas vidas. O único que pode agir na nossa vida se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa alma, o qual que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar aquilo que nós temos lutado, perseverado, persistido. Às vezes nós lutamos pela nossa média força. Se nós lutar para nós alcançar com a nossa força, nós não conseguimos. Mas nós colocamos Jesus Cristo, Jesus, em prioridade. Jesus vai pelejar por nós. Jesus vai pelejar por você. É só você acreditar. Para você alcançar a salvação, você tem que entregar sua vida ao Senhor Jesus, o único que pode nos levar até Deus. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco as pessoas nas mãos do Senhor, que só posso pelejar na vida deles. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus.